essa aula está sendo gravada, estamos na aula 16, pessoal. Aproveitando o número da aula aqui, a gente está já em reta final da disciplina. Tanto eu como vocês, se eu estou cansado, imagino como vocês devem estar exaustos já com esse cast, certo? Eu acho que está todo mundo cansado, mas falta pouco, pessoal. Peço para que vocês dêem o último gás aí para que a gente consiga terminar essa disciplina com êxito. Estamos a mais ou menos, a gente vai ter mais 3 aulas, uma aula de revisão, e depois depois da quinta aula, a gente já vai ter a avaliação 2, pessoal. Tudo bem? Então já fiquem, preparem-se emocionalmente já, comecem já a se preparar para a segunda avaliação da disciplina. Hoje falaremos, então, sobre terminaremos essa segunda parte aqui das reações de adição, como falei agora há pouco. As reações de auxílio eu vou falar bem por cima, com exceção de um tipo de reação que eu acho interessante, mas eu vou focar bastante aqui hoje nas duplas. Antes de começar a aula, eu só queria comentar sobre o exercício 5 da semana 5, o quinto exercício para nota. Acho que a maioria todos foram muito bem. Eu vi uma certa similaridade, assim, absurda, né, em algumas respostas, mas tudo bem, não posso provar que alguém colou de outro, é impossível fazer isso. Aqui acho que todo mundo acertou, só comentando aqui, formou OH-. Aqui alguns esqueceram de mostrar a formação, acho que não enxergaram que aqui eu vou formar um ciclo, né, de 1, 2, 3 membros. Então eu vou levar a um epóxido mais o brometo. Essa reação aqui, eles colocaram essa estereoquímica, o O para cima e o brom para frente, né? E o brom para trás, não por acaso, tá? Essa reação só vai acontecer se eu tiver o bromo. Lembra do antiperiplanar? É o mesmo esquema, tá? Então você tem que ter as ligações antiperiplanares, porque é meio que uma eliminação que eu estou fazendo, só que eu estou usando o oxigênio nucleofílico. Então essa saída tem que ser antiperiplanar. Aqui tem a ver com um pouquinho com a reação que a gente vai ver hoje, uma das reações. Aqui o pessoal acho que teve uma certa dificuldade de enxergar que vou ter uma dupla aqui, e esse par de elétrons vai formar uma ligação com hidrogênio. Então eu vou ter OH dupla. Mas aí é onde eu peguei bastante no pé, pessoal, CO2. Tudo bem, eu vi gente colocando CO2 assim, CO2 curvado, tá? E aí isso me desanimou um pouco, porque a gente viu, vocês viram em TQ, vocês viram em estrutura da matéria, creio eu. CO2, pessoal, não coloquem angular, tá? CO2 é linear sempre. Quanto ao SO2, que é esse produto aqui, tudo bem, eu até desconsiderei quem colocou linear, tá? O SO2 é pegadinha clássica, todo mundo acha que SO2 é linear também, né? Mas creio eu que é angular por causa dos pares de elétrons desemparelhados do enxofre. Aqui, essa estrutura aqui também foi um pouquinho difícil de descobrir, né? É esse daqui, tá? Essas setinhas aqui são todas mecanismos de reações, nível fácil, tá? É tudo nível de pós-graduação. Eu já estou, então, tentando empurrar vocês para outro nível de mecanismos. Professor, eu sei Oi, que Alex. já passou desse exercício, que seria o B, né? Mas quando o bromo ele sai, eu fiquei muito em dúvida se eu colocava o sinal de negativo, porque o sinal de negativo representa que ele tem um par de elétrons a mais ali, ou elétrons a mais. E no caso dele, ele só ganha um a mais. Eu não sabia se eu representava ele como negativo ou não, porque ele só tá com um elétron. A quebra aqui, a quebra da ligação é uma quebra heterolítica, desculpa. Tá? Você vê que a seta está inteira. Toda vez que você vê uma seta inteira, Aleph, é 2 elétrons. Tanto é que eu quebrei a ligação covalente inteira e par de elétrons da ligação. Toda a ligação, Aleph, tenta associar sempre um par de elétrons. A gente pode ter quebras homolíticas ou heterolíticas. E nesse caso aqui é heterolítica. Tá? Outra maneira de você lembrar se vai por carga ou não é lembrar sempre do que a gente chama de balanço de carga. Além da conservação de massa, a gente tem que ter a conservação de carga.
Então, se eu tenho uma carga negativa aqui, ó, o reagente tem uma carga negativa. Então, os produtos também tem que ter uma carga negativa. Se isso aqui é uma molécula neutra, resta então colocar a carga negativa no bromo. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma carga negativa, uma molécula negativa, um dos produtos é neutro e outro produto tem que ser negativo. Deixa eu ver outro caso aqui. Ó, aqui eu tenho uma molécula negativa, molécula positiva, molécula neutra. Então o saldo aqui é zero. Então o produto, o balanço de carga tem que ser mantido. O que vai acontecer aqui? O bromo vai formar uma ligação, quebrar essa ligação, iria para o oxigênio. É que essa seta aqui também tá mandrake, né? Então vai ter uma ligação oxigênio com o hidrogênio. Então eu vou escrever de outro jeito, vai ser isso aqui. Esse aqui muita gente errou, não sei quem foi o primeiro que fez para repassar para o pessoal, mas repassou errado. Então aqui também é uma abertura de epóxido, então a gente tem que lembrar que tem 2 carbonos, aqui eu tenho, ó, balanço de carga negativo. Então os produtos tem que ter um balanço de carga negativo também. Tá? Neutro, neutro, negativo, tem que ter um negativo em alguma hora. Ele atacou esse carbono da ponta, então eu vou colocar aqui ligação ao CH3. Aqui abriu para fazer esse oxigênio abstrair um hidrogênio e expulsar isso aqui como se fosse um grupo de saída. Então eu vou ter OCH3 ligado a um carbono, ligado a um oxigênio, que se ligou a um hidrogênio, e aqui é o CH3 que não aconteceu nada, mas eu tenho a carga negativa nesse cara aqui. Então eu tenho um OCH3 menos. Esse aqui eu achava que fosse muito difícil, mas a grande maioria acertou, acho que 99%. Tá? Eu tenho H3O+, né, uma base abstraindo o hidrogênio, reação ácido-base. Você vê que a carga positiva aqui, ó. Então, se eu já fiz uma carga positiva, então a próxima molécula tem que ser neutra. O pessoal esqueceu de colocar o bromo na geometria correta, mas aqui eu acabei deixando passar. Essa dupla não aconteceu nada. Eu formei uma dupla aqui, formei uma dupla aqui. O par de elétrons neutralizou a carga do oxigênio, CH3. Tranquilo aqui. Esse último aqui, pessoal, esse penúltimo, desculpa, o pessoal confundiu o tamanho do ciclo, tá? Então você vê que o par de elétrons aqui vai ser usado para se ligar nesse carbono que eu coloquei em azul. Então, como que eu faço essa ligação? A partir daqui ou a partir daqui, né? Isso causou um pouco de dúvida, mas como vocês percebem que aqui eu estou fazendo uma dupla, então não tem como fazer mais uma ligação desse carbono, né? Então eu vou ter que fazer ligação entre esse e esse. Qual que é o tamanho desse anel? 2, 3, 4, 5. Vai ser um anel de 5 membros, pessoal. Então teve gente que colocou anel de 6, tem gente que não colocou anel. Então você fecha a dupla, OCH3, eu não fiz nada. Essa ligação aqui, a sigma, continua, só que você vai unir o 1 com 5. E aí eu expulsei o bromo, ele expulsou como grupo de saída. E essa reação aqui é uma classe de reações que eu vou falar na última aula, que são reações pericíclicas, ou de rearranjo. Então, além das reações que eu comentei de substituição, eliminação, adição, reações redox, também temos as pericíclicas e as reações de rearranjo. Só que a gente aborda esses 2 últimos tipos de reação só na pós-graduação. Aqui, na verdade, é um rearranjo, né? Então, a ligação sigma quebra, forma uma dupla. Essa dupla vai ser usada para formar uma ligação simples para cá. Esse carbono que estava com 4 ligações vai perder a ligação dupla e ela vai passar para outra ligação do lado. Dúvidas nesse exercício, pessoal? Esse exercício não é fácil não, mas é só para vocês, só para eu ver o quanto vocês já estão visualizando o uso das setas. Esse é um exercício basicamente para vocês entenderem como que funcionam essas benditas setas curvas. Vamos começar falando da última aula. A última aula comentamos sobre reações de adição. Reações de adição consistem em você adicionar, quebrar uma ligação π e transformar em 2 ligações sigma. Essa ligação π é rompida e eu faço 2 ligações sigma com um grupo eletrófilo e um grupo nucleófilo. Isso acontece na maioria das reações. A gente vai ver que tem reações que não é tão simples assim. A gente considera essa ligação π como nucleófilo. Então, o nucleófilo vai atacar o eletrófilo no primeiro momento, né?
Então a ligação π é rompida, eu vou fazer uma ligação com o eletrófilo. E aí eu preciso escolher o carbono, vamos escolher primeiro esse carbono que já está aqui no esquema. E aí eu vou ter essa estrutura. Lembra do balanço de carga? Neutro, positivo, positivo. E aí no segundo passo, o nucleófilo ataca o carbocátion, e aí eu tenho o produto de adição. Essa reação de adição, ela é reação inversa dela, é a reação de eliminação que a gente viu em aulas passadas. Então, nesse sentido aqui, eu estou adicionando esses grupos Y e Z, e no sentido contrário, eu estou eliminando os grupos Y e Z do composto orgânico. E aí, comecei a detalhar que tipos de reações de adição a gente pode ter. Eu juntei esses 3 tipos de reações, a adição de HX, a adição de água em meio ácido e a adição de álcool também em meio ácido, porque os mecanismos dessas 3 reações de adição são muito parecidos. Você vê que todas elas eu tenho um H+ aqui. Eu tenho H+ aqui, o H+ aqui e o H+ aqui. No caso da água e do álcool, ele é usado em quantidades catalíticas. Você não precisa adicionar a quantidade estequiométrica. E aí, como que é o mecanismo? Então, você parte, de novo, da dupla. No primeiro momento, ele vai atacar o eletrófilo, igual que eu fiz agora. Quem é o eletrófilo principal aqui? O H+. Se estiver na forma de HX, ou HO, H3O+, que é o H+, ele vai adicionar no eletrófilo. O eletrófilo em questão aqui é o hidrogênio. Então, ele vai adicionar aqui e expulsar o X, ou ele vai adicionar aqui e expulsar a molécula de água. Tá? Mas é um mecanismo inicial mesmo. Então, eu formo o carbocátion, vamos adicionar o hidrogênio aqui, por enquanto. E aí, esse carbocátion formado, ele pode reagir, então, se eu reagir com X-, eu vou levar a formação do produto de adição, HX. Se reagir com água, ele vai levar a formação de H2O. E aí, no segundo momento, eu tenho uma reação ácido-base. Então, desprotonando essa molécula, eu vou ter a molécula de álcool. E se eu adicionar um álcool, eu vou colocar a fórmula geral de álcools, ROH, eu vou levar a formação desse intermediário, que também está carregado, por causa do balanço de carga. E aí, numa desprotonação, eu vou levar... Essa reação eu não comentei na aula passada, mas é muito parecido com a reação de adição de água, né? Só que agora é um álcool. Então, agora, qual que é o produto aqui, ó? O que é um carbono, oxigênio, carbono? Eu tenho agora um éter aqui, eu tenho um álcool aqui, e eu tenho um haleto de alquilo aqui. O que tem em comum também é a regra de Markovnikov. Vocês não precisam memorizar essa regra, pessoal. A regra de Markovnikov diz que a adição ao H+ sempre vai ocorrer pelo carbono menos substituído. Então, esse primeiro ataque aqui, que eu usei as setas vermelhas, esse primeiro ataque vai ocorrer no sentido de formar a ligação carbono-hidrogênio no carbono menos substituído. Então, se você tem um carbono da dupla que tem mais hidrogênios que o outro, esse hidrogênio aqui, tanto do HX ou do H3O+, do H+, ele sempre vai entrar no lado que tiver mais hidrogênios. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma dupla terminal, a adição de hidrogênios, quando ele for atacar o H+, eu vou colocar o H+ de modo geral, ele vai ser pelo lado do carbono que eu tiver mais hidrogênios. Por quê? Porque o carbocátion gerado é o mais estável. Vou gerar um carbocátion mais substituído, que geralmente é mais estável. Por que esse carbocátion mais substituído é mais estável? Por causa da hiperconjugação. O que é hiperconjugação, professor? Eu estou entrando hoje aqui na disciplina. Hiperconjugação é um fenômeno que a gente descreve para estabilizar o carbocátion através das ligações sigma dos carbonos vizinhos. Então, os carbonos vizinhos têm ligações sigma carbono e hidrogênio, por exemplo. Os orbitais envolvidos aqui se sobrepõem com esse orbital P vazio, ajudando a estabilizar. Tá? Se a gente adicionasse o hidrogênio no carbono mais substituído, eu teria um carbocátion menos estável. Então, a regra de Markovnikov está muito relacionado com a estabilidade de carbocátion, que a gente já viu em SN1
SN2. SN1, Professor, né? uma pergunta. Oi. Poderia considerar também que o hidrogênio vai atacar o carbono menos substituído por causa de efeitos histéricos? De ser, digamos, seria mais fácil para ele chegar até o carbono? Ótima questão, viu? A gente vai. Isso vai acontecer, mas não com H+. É mais fácil falar da estabilidade do carbocátion do que do efeito histérico, tá? Mas isso que você falou tem muito a ver quando a gente fazer uma reação, que eu vou mostrar, uma reação nova envolvendo o átomo de boro. Você vai ver isso aí. Então, essa sua interpretação vai valer, vai ter mais relevância quando eu mostrar uma reação envolvendo a adição em boro. Tá? Quando o eletrófilo é maior, né? Isso, quando o eletrófilo é um pouquinho maior. O Entendi. H+, ele é pequeno, então ele pode entrar tanto em como outro. Certo. Aí o que conta mais nesse caso é o efeito indutivo lá da hiperconjugação. Isso, Otávio. Tá. Obrigado. Beleza? Uma coisa que também não comentei é a questão do que a gente chama de rearranjo. Eu vou colocar em vermelho aqui. O que seria isso? Então vamos pegar uma reação de adição tradicional de HX, tá? O HX está aqui, é um HBr. E vamos prever aqui a formação dos produtos. Então a gente tem que saber identificar, de novo, lá atrás, quando a gente estava falando entre reatividade, nucleófilo e eletrófilo. Se vocês não sabem de onde eu começo, procure sempre saber as regiões mais ricas em elétrons e as regiões mais deficientes em elétrons. Tá? Então, por exemplo, a HX é uma ligação altamente, é uma covalente polar, onde o hidrogênio é bastante deficiente em elétrons e o bromo é rico em elétrons. Né? Então, eu identifico o clófilo aqui por causa dos pares de elétrons pi. Então, é a única coisa que aqui eu posso reagir por enquanto. Apesar de ter as reações radicalares, mas aqui é uma reação polar. Então, eu identifico o nucleófilo e o eletrófilo. Eletrófilo, que parte do eletrófilo? O hidrogênio. Então, eu vou atacar o hidrogênio. O hidrogênio não pode ficar com duas ligações. A ligação vira uma carga, vai para o átomo mais eletronegativo, para o bromo. Certo? E aí, de novo, regra de Markovnikov. Então, esse hidrogênio que eu estou marcando em vermelhinho vai entrar no carbono menos substituído. Então, vai entrar nesse carbono aqui. E aí, eu vou gerar o carbocátion, que é o carbocátion desse segundo carbono. Então, vou colocar em pontilhado para não confundir muito. E aí, o bromo vai entrar aqui. Então, eu esperaria formar isso aqui. Né? Então, eu vou escrever aqui produto esperado. E aí, para complicar a vida de vocês, esse produto não é formado. O que é formado, na verdade, é esse aqui. O 2-bromo, 2-metilbutano. Como que isso aconteceu? Então, nesse primeira etapa do mecanismo, essa primeira etapa ocorre. Chega a formar o carbocátion, que eu vou escrever de novo. Aqui, ó, o carbocátion está aqui. O hidrogênio do HBr está aqui. E os outros dois já estão aqui. Tá? O que acontece? Se você olhar no carbono vizinho, você vê que o carbono vizinho ele tem mais grupos. Ele é mais substituído que esse carbono aqui. Esse carbocátion aqui, inicialmente, é um carbocátion secundário. Tá? Só que olha esse carbono aqui. É um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. É um carbono terciário. E aqui eu tenho um hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, que eu vou desenhar de novo. Tá? O que pode acontecer? Se você tem um carbono vizinho ao carbocátion que ofereça uma estabilização melhor de carbocátion, vizinho, tá? Logo no carbono do lado. Você pode ocorrer o rearranjo. O rearranjo aqui consiste em você transferir um hidreto para o carbocátion, como se fosse um H-, né? Para neutralizar isso aqui, e para você fazer isso, você precisa quebrar a ligação sigma, CH. E aí quem vai ficar com a carga positiva? Esse carbono que eu tô tá ficando cada vez mais grossinho. Então ocorre o que a gente chama de uma transferência de hidreto 1,2, tá? Entre o carbocátion 1 e o carbono 2 vizinho dele.
E essa transferência vai gerar um carbocátion mais estável que esse que a gente estava analisando agora, porque a carga vai ficar aqui, esse carbono que era o carbocátion vai ganhar um hidrogênio, e esse CH3 eu não mexi. E aí o brometo só então vai entrar para formar esse produto aqui. Daí isso se chama rearranjo. O rearranjo só vai acontecer se você tem um carbono vizinho que pode migrar um hidrogênio ou um CH3, a gente vai ver isso no próximo exemplo, que ofereça uma estabilização melhor do carbocátion, porque aqui é um carbocátion terciário e aqui um secundário. Vamos fazer de novo. Agora eu tenho o 3,3-dimetilbuteno, tá? Nucleófilo, eletrófilo, expulso o grupo de saída. Eu vou levar, na verdade, que eu acho que vai levar esse aqui, né? Deixa eu apagar a seta, eu sempre esqueço. Então eu vou formar o carbocátion mais estável, que é esse, em relação a esse. E aí o cloro vai entrar aqui, certo? Só que não é isso que é formado. Na verdade, eu formo mais desse aqui. Esse aqui é o produto principal. O cloro, olha onde está o cloro aqui, meu Deus. Ele está no carbono, desse carbono aqui. Só que esse carbono tinha três, ele está ligado, é um carbono quaternário, com 4 carbonos ligados ao redor dele. Como que o cloro foi parar nesse carbono? Então, mecanismo. A gente faz o mecanismo. Deixa eu apagar só essa carga aqui para não confundir vocês. Então, nessa primeira etapa, ocorre a formação do carbocátion. Eu vou desenhar o resto da molécula do jeito que estava. CH3, CH3. Aqui eu vou ter um H, que eu não mexi, só que eu vou ter o carbocátion, porque eu quebrei a ligação π. Eu vou ter o CH2 e esse hidrogênio a mais aqui que entrou nesse carbono. Agora, o que eu vou transferir para estabilizar mais é uma ligação CH3, tá? Então, isso aqui vai para cá. Então, se eu imaginasse uma seta curva, seria uma seta curva da ligação para o carbocátion. E aí a gente chama de 1,2-CH3 shift, ou um rearranjo 1,2-CH3. Tá? Não precisa decorar esses nomes, é um rearranjo de carbocátion. Então, o que migra agora não é o hidrogênio, é um CH3. E aí o CH3 pode ser qualquer um dos três, tá? Que os três aqui são simétricos. Então, ele vai perder o carbono. Esse CH3 foi para cá. Certo? E aí, ele vai reagir com o cloreto. O cloreto vai atacar o carbono eletrofílico e vai levar ao produto principal. Então, um desses CH3 aqui acabou indo parar em outro carbono por rearranjo. Tudo bem? Esse rearranjo só vai acontecer no carbono vizinho a ele. Se eu tivesse esse sistema aqui no terceiro, ao invés no segundo, no terceiro carbono, aí já não vai ter rearranjo. Né? Então, se eu tivesse um CH2, CH2, CH3, vai continuar reagindo aqui. A longa distância, rearranjo não acontece. Só acontece no carbono vizinho ao carbocátion. Uma questão importantíssima nas reações de adição é em termos de estereoquímica. Como é algo que eu pego bastante no pé na química, porque a gente só descreve as reações no papel, mas a gente sempre tem que estar... a gente sempre tem que lembrar que essas reações ocorrem sempre no mundo tridimensional. Então, a estereoquímica é importante dessas reações de adição. Na verdade, de todas as reações, tá? Olha que interessante aqui. Eu peguei agora um alcenos cíclicos só para vocês observarem o quanto que a estereoquímica influencia aqui nas reações. Vamos fazer uma reação de adição de HCl nessa molécula aqui. Essa é uma molécula simétrica. Então, tanto faz o hidrogênio atacar aqui, ou o cloro atacar aqui, não sei. Vamos ver. Aqui ele colocou o hidrogênio desse lado, né, do lado direito, e o cloro daqui. Só que, então, aqui já está formado o produto, mas se vocês olharem esses carbonos com asterisco,
eles são carbonos com 4 ligações diferentes. Eu tenho um hidrogênio aqui escondido, né? Então, eu criei 2 centros assimétricos. O que é criar 2 centros assimétricos? É você ter a opção do ter o R e o S. Lembram da aula? Então, eu tenho o R e o S também desse outro carbono. Então, permutando 2 centros, eu posso ter essa molécula com estereoquímica RR, RS, SR e SS. Eu posso ter 4 opções. Tá? Então, a princípio, eu formo 4 produtos em uma reação só. Vamos observar melhor como que isso acontece. Ó, eu vou adicionar aqui a dupla no H+, e expulsar o cloreto. Lembrando que duplas ligações são planares, né? E quando você tem uma estrutura planar, por que ela é planar? Porque aqui os carbonos são sp2, né? Quando você tem uma estrutura planar, você tem a opção desse ataque fazer a ligação com o hidrogênio para cima ou hidrogênio para baixo. Então, o par de elétrons pode atacar assim ou para baixo. Então, se eu redesenhar um pouco, deixa eu redesenhar um pouco mais comprido, tá? Eu vou colocar, vamos colocar o hidrogênio no lado direito. Então, forçando a barra aqui, é como se o CH3 estivesse para baixo e o hidrogênio estivesse para cima. E aqui vou ter o carbocátion. Eu posso ter o hidrogênio sendo formado em cima ou o hidrogênio se ligando embaixo. No final das contas, como essa molécula é simétrica, eu estou colocando o hidrogênio sempre no lado direito, né? Sempre aqui. Tá? Mas, professor, e se você colocar aqui, não vai dar mais produtos diferentes? Não, vai dar a mesma coisa. Vai dar esse aqui. Tá? Do lado esquerdo vai ser também essa mesma mistura de produtos. Tá? Mas aqui, ó, eu tenho agora um carbocátion. Carbocátions também, esse carbono ainda é sp2. Tá? Então, eu tenho a opção agora do cloro, aqui ou aqui, a serem adicionados por cima ou por baixo. Então, eu posso ter o cloreto atacando em cima ou o cloreto atacando embaixo. E aí, o que eu vou ter? Então, eu posso ter mais 2 opções a partir desse carbocátion. Eu posso ter, que eu acho que não vai caber aqui, mas tudo bem. Então, eu posso ter HCH3 e posso ter o cloro em cima, o CH3 embaixo, ou aqui continua do jeito que estava antes, com cloro embaixo e o CH3 em cima. E aqui eu vou ter 2 produtos também. Professor, mas não vai ser tudo igual? Calma. CH3, hidrogênio. Vamos fazer com cloro para cima. Cloro, CH3. Desculpa o desenho, pessoal. Minha mão hoje tá frio aqui onde eu tô. Não tô em casa. Minha casa já é fria, mas aqui tá mais frio ainda. O cloro embaixo e o CH3 em cima. Eu vou destacar o cloro de outra cor, porque tá começando a confundir muito, né? O cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui. Professor, essa estrutura, vamos chamar a estrutura de 1, 2, 3 e 4. Professor, a estrutura 1 e 4, eu sei pelo menos que aqui os dois CH3 estão em cis, esses também estão em cis. Né? Esse é trans e trans, CH3. Se eu olhar aqui, parece que é a mesma coisa, professor. Se eu girar, será que não vai dar a mesma coisa? Não dá. Se vocês girarem 180, girar o anel, né, de ponta cabeça, se vocês prestarem atenção, esse cloro aqui, se eu girar de ponta cabeça, ele vai parar aqui. E olha onde está esse cloro, está no lado direito, não está no lado, está no lado esquerdo, não está no lado direito. Tá? A relação entre 1 e 4 é de enantiômeros. A relação entre 2 e 3 também é enantiômeros. E as outras relações são entre 1 e 2, ou 1 e 3, ou 2 e 4, e 3 e 4, é tudo relação de
Isômeros. Professor, não sei o que você está falando. Então, vide a aula de estereoquímica, pessoal. Tá? Então, aqui a gente tem os 4 produtos formados, pessoal. Dúvidas? Ok. Nossa, só complica, né? Vai ficando Só umas coisas cada complica. vez mais complexas. Sim, sim. Por isso vocês estão na faculdade, né, pessoal? Vocês não estão mais no ensino médio. Pessoal, agora a gente vê a parte nova aqui da aula. Que até agora a gente só estava falando coisas da aula passada que eu esqueci de comentar, na verdade, né? Então são informações interessantes. A gente viu agora há pouco a adição de água em meio ácido, que está aqui. Então, essa mistura ácido sulfúrico e água é a mesma coisa que aquela reação que eu coloquei, água em meio ácido. Então, eu vou adicionar H+, no H+, o hidrogênio vai estar no carbono menos substituído, nesse azul, certo? Olha o hidrogênio a mais aqui. Vou formar o carbocátion, né? Vamos desenhar ele inteiro. Aí vai entrar a água, e aí todo mundo sabe o resto da história, né? Vou formar o CH3, CH3, OH2, vai ter dois intermediários, e aí na saída do H+, você vai ter o propanol. Essa é a adição normal de água em meio ácido. Só que tem um jeito de você fazer o álcool. Você vê que o nucleófilo entrou no carbono, é como se o H entrasse nesse carbono aqui, né? Na forma de água, na verdade. Tá? Teria como eu adicionar a água no carbono aqui da direita? Tem. E é esse jeito aqui embaixo. Esse monte de letrinhas aqui, calma, pessoal. É o seguinte, esses números 1 e 2 significa que essa reação requer duas etapas. Duas etapas, digo assim, em laboratório. Você faz uma reação, é como se você estivesse cozinhando alguma coisa. Primeiro você adiciona uma coisa, depois você adiciona outra coisa. Então a primeira coisa que você tem que adicionar é BH3. BH3 é a borana. THF é a abreviação do inglês de tetraidrofurano. É esse solvente aqui, é um solvente. Mas ele tem uma... Como ele é um solvente, um éter, esse éter de oxigênios, ele acaba influenciando aqui na reatividade da borana, porque ele tem pares de elétrons livres e o boro é um eletrófilo, né? Mas depois eu explico como que isso acontece. Depois que você cozinha isso daqui, você joga a base, a oxigenada, né? A oxigenada, não existe água oxigenada 100%, pessoal. Tá? A água oxigenada sempre vai estar misturada com água. A oxigenada, aquela de farmácia, é 15 volumes, eu já esqueci quanto dá isso em %, mas é bem pouquinho, tá? Então não tem como você ter água oxigenada a 100%, pessoal, acho que só, eu nunca vi. E um pouco de base, né, para você levar então ao propanol. Ou seja, aqui a gente tem duas receitas de bolo. Você quer fazer um bolo com um OH no meio, você usa água e meio ácido. Você quer um bolo com OH na ponta da dupla, aí você usa essa outra receita. Então é como se fosse uma adição de água que eu falo anti-Markovnikov, né? Markovnikov dizia está muito atrelado ao carbocátion mais estável e o nucleófilo vai entrar aqui, certo? Por que o OH entrou aqui na ponta? Porque o mecanismo é diferente. Aí o mecanismo dessa adição maluca, dessa reação maluca, está aqui. Primeira coisa é você adicionar o BH3 na dupla. E o BH3 ele tem uma química bastante peculiar. Eu já falei dele várias vezes, vou falar de novo. O boro é da família 3A, ele faz só 3 ligações e possui um orbital P vazio. O orbital vazio significa que ele consegue acomodar um par de elétrons, ou seja, ele é um eletrófilo. E aí o par de elétrons vai entrar, vai atacar no boro, como está fazendo essa seta aqui. Só que aí tem muito a ver com a questão que foi levantada aí, por que não pode ser o efeito estérico para justificar a regra de Markovnikov, né? Então esse eletrófilo é um pouquinho maior que o hidrogênio, e quando ele recebe o par de elétrons, ele, ao mesmo tempo, vai ocorrer uma quebra da ligação boro-hidrogênio, tá? Na forma de hidreto, é como se fosse um H com dois elétrons, tá?
E aí ele vai atacar o carbono. Então, esse tipo de mecanismo é um mecanismo que a gente vai começar a ver muitas vezes, que é um mecanismo que a gente diz concertado. A gente já viu alguns mecanismos concertados até agora. Exemplos de mecanismos concertados: SN2, E2, tá? São exemplos de mecanismos que a gente diz concertado. Ao mesmo tempo que ataca, outra espécie também ou sai um grupo ou forma. Quando você tem mais de uma seta, geralmente, no mecanismo, provavelmente vai ser um mecanismo concertado, tá? Então, não vai formar um intermediário carbocátion, tá? E esse BH3, então, já vai adicionar, ao mesmo tempo que o nucleófilo vai atacar esse eletrófilo, essa ligação aqui vai atuar como nucleófilo para atacar o carbono que vai ficar eletrofílico. Então, essa reação concertada já vai dar direto aos dois produtos de adição, ao produto de adição do BH3. Esse produto de adição se chama alquilborana. E aí, alguém já adiantou, então, comentando de novo a questão do boro, vocês viram que esse alceno aqui, ele pode dar uma diferença se você atacar o boro no carbono da ponta ou no carbono no meio, tá? E eu estou com essa seta aqui para mostrar que o boro entra no carbono menos substituído. Por que o boro entra no carbono menos substituído? Já foi respondido no começo da aula, efeito estérico. Um dos motivos do boro ser seletivo, ele entrar no carbono menos substituído, é por fato do efeito estérico, porque ele é um eletrófilo um pouquinho maior que o hidrogênio, então ele vai preferir ficar no lado menos impedido. E outro motivo tem a ver com o carbocátion também, tá? Aqui, a influência do carbocátion está mais está representado através do estágio de transição. Se a gente voltar lá atrás na adição de HX de novo, esse seria mais ou menos o estágio de transição. Ou seja, o estágio de transição antes de virar o carbocátion, né? Então, a ligação HX está sendo rompida, a ligação carbono e hidrogênio está sendo formada e a dupla ligação está sendo rompida. Então, aqui está mostrando claramente a regra de Markovnikov. O hidrogênio está indo no carbono menos substituído, porque eu estou formando um carbocátion, ainda não é um carbocátion, né? Um carbono eletrofílico com densidade de carga positiva, não quebrei a ligação inteira ainda. Mas ele está formando um carbono deficiente de elétrons, que é mais estável se eu adicionar o hidrogênio no outro lado. Tá? Porque aqui eu tenho hidrogênios, não vai estabilizar tanto, mas esse aqui eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui, que vão estabilizar mais do que eu tiver só um carbono. Então, por isso que o hidrogênio entra no lado onde eu tiver mais hidrogênios. Esse mesmo raciocínio serve também para a adição de BH3. Na adição de BH3, o boro ele é eletrofílico, né? Então, ele vai entrar no lado do carbono, onde no estágio de transição, a densidade de carga positiva vai ficar no carbono mais substituído. Então, aqui eu tenho dois carbonos contra um só aqui. Então, aqui só vou ter esse carbono doando, e aqui eu vou ter dois carbonos doando elétrons para estabilizar essa carga parcial positiva. Então, em termos de curvas de reação, é como se essa curva fosse mais baixa e essa curva fosse mais alta, né, daquelas coordenadas de reação. Então, são dois motivos. Esse motivo que está muito relacionado à regra de Markovnikov, ou estabilidade do carbocátion, e o outro motivo é o efeito estérico. Tá? O boro é um pouquinho grandão, um pouquinho maior que o hidrogênio. Tá? E aí, pessoal, se prepare agora, pisquem forte, porque agora é acreditar no que vocês estão vendo aqui. A adição de BH3 ocorre, você tem 3 hidrogênios, né, no boro. Então, você pode adicionar em 3 duplas ligações. Então, você adicionou em uma, você formou aqui borana, mas eu tenho mais 2 hidrogênios. Então, eu posso adicionar mais uma vez, para formar um diaquil. E eu ainda tenho mais uma ligação boro-hidrogênio, eu posso adicionar em mais um alceno. E aí eu vou ter o que a gente chama de trialquilborana, tá? É um BR3, certo? Então, o BH3 vai reagir com 3 moléculas do alceno,
para levar ao BR3. E aí vem a etapa PANC, que é a segunda etapa, que é a etapa de oxidação, que é a conversão do boro em OH. Aí aqui é bem mandrake esse mecanismo, porque peróxido de hidrogênio em meio básico, você vai ter bastante OH- no meio, mas você vai ter também um pouco base gosta de ácido, desprotona, e você vai ter um pouquinho de OOH-, que é o hidroperóxido que a gente fala. Tá? O íon hidroperóxido, ele vai reagir como nucleófilo. O boro com 3 ligações, ele é eletrófilo, tá? Que tem o orbital P vazio. E aí o boro vai ficar com a carga negativa, né? E essas ligações estão propensas a sair, porque o boro quer voltar a ficar neutro. Então, se eu pegar esse par de elétrons e tirar do boro, opa, né? Ele vai ficar neutro. Então, eu quebro. Só que aí para onde que vai? Vai para o oxigênio. E aí, como a ligação peróxido é uma ligação relativamente fraca, a tendência é ele se ligar ao oxigênio e expulsar OH-. Tá? Mas, professor, OH- você falou que é um péssimo grupo de partida. Pois bem, essa reação é feita em meio básico, tá? E aí não tem jeito. Ele vai ser liberado no meio. Tá? Eu expliquei antes da aula para alguns que hidróxido é um péssimo grupo de partida, mas aqui ele está sendo liberado. Ele vai atacar de novo o boro, e aí eu quebro a ligação boro-oxigênio, vai sair na forma de O-. Esse também é uma base forte, tá? Ele vai abstrair um hidrogênio que tiver no meio. O hidrogênio mais ácido é da molécula de água, tá? Porque a gente tem meio básico. E aí, para então, só então eu consegui formar o álcool antimarkovnikov lá atrás. Aí eu regenero a base e a reação continua. Então, eu consegui transformar um dos R's em OH, ROH, e aí você continua a reação para liberar, para oxidar esses dois outros grupos aqui. É um mecanismo bem punk, pessoal. Antigamente, a gente chicoteava os alunos e mandava eles decorarem esse mecanismo. Né? O professor cobrava, ó, isso aí vai cair na prova. E aí você tinha que memorizar, decorar mesmo esse mecanismo, porque não é tão trivial, né? Esse aqui, o shift aqui não é tão trivial. A saída do OH- não é tão trivial, né? A volta do OH-. Então, isso aqui a gente costumava mandar o aluno decorar, mas hoje em dia eu acho que eu fico repensando, será que realmente é necessário, né? Professor, a reação só acaba quando o boro estiver ligado a três funções OHs. alcoóis? Isso. 3 OHs. 3 OHs, tá. Isso. Aí você vai ter isso aqui, BOH3. Se não me engano, isso aqui é o ácido bórico. Posso estar errado, pessoal, mas alguém da inorgânica aí pode corrigir para mim. Isso aqui eu acho que é o ácido bórico. Certo, pessoal, mas não se assustem, eu não vou cobrar. Vocês estão em casa, né? Se eu pedisse na prova, vocês vão. Primeira fonte, o Wikipedia tem esse mecanismo, tá? É uma reação tão manjada, mas o mecanismo dessa reação é muito, muito complicado. Tá? Eu mesmo esqueci quando estava estudando isso aqui. Quer dizer, eu esqueci antes de estudar isso aí. Aqui, então, esse tipo de reação, o próximo tipo de reação, isso aqui já foi dado na aula passada, que é a adição de X2, né? Que é na forma de bromo molecular e cloro molecular. A peculiaridade dessa reação é a formação do íon bromônio, que é a outra maluquice dessas reações de adição. Aqui, você vê que tem muitas setas aqui seria um mecanismo. Se não tivesse essa seta aqui, pessoal, seria algo muito parecido com HX, né? Só que não. Aqui eu tenho bromo ao invés de hidrogênio. Aí surgem várias perguntas. Professor, mas essa ligação é covalente apolar. Como que uma ligação covalente apolar vai sofrer um ataque nucleofílico? Então, tem a ver com dipolo induzido, tá, pessoal? Momentaneamente isso pode estar positivo e negativo. Esse dipolo induzido é formado
à medida que ele se aproxima de uma espécie rica em elétrons. Então, eu vou atacar nucleófilo, eletrófilo, expulso o grupo de saída. Tá? Expulsei o grupo de saída. Só que esse eletrófilo, como o bromo de novo, é questão muito similar do boro, tá? Como o bromo é muito maior que o hidrogênio, e ele tem bastante pares de elétrons desemparelhados, tem 3 pares de elétrons desemparelhados, um desses pares de elétrons vai ser usado para estabilizar o carbocátion que seria gerado aqui. Então, vai gerar o bromônio, tá? Essa espécie, como todo carbocátion, ou como todo íon, ele é instável, íon orgânico, né? Ele é instável. Então, ele vai receber o ataque do bromo, nucleofílico, nucleófilo, e aqui seria o eletrófilo, tá? De novo, como a gente está numa disciplina de reações orgânicas, nucleófilos e eletrófilos, pense sempre na possibilidade do eletrófilo ser o carbono, e não o bromo, né? Muita gente achar que ia atacar o próprio bromo, tá? Mas não vai. Então aqui ele ataca o carbono, porque ele está ligado a um átomo bastante eletronegativo, vai expulsar o par de elétrons, a ligação vai ser usado para estabilizar essa carga positiva, e aí eu vou ter os 2 bromos nos 2 carbonos da dupla. Tome cuidado, pessoal, que esse tipo de adição, se eu imaginar isso aqui no sistema cíclico, vamos pensar no ciclo eclipseno. Esse íon bromônio, como ele é um ciclo, né, você vai ter, ele vai ficar um pouquinho assim, ó, né, vai ficar um pouquinho para cima, tá? E aí o bromo negativo, ele sempre vai atacar por baixo, ou aqui, né, aqui tanto faz, no caso, mas ele sempre vai atacar, quando você tem um sistema cíclico aqui, ele vai atacar sempre por baixo. Então essa seta aqui não está à toa, pessoal. Ele vai atacar por baixo desse ciclo aqui. Então, se a gente imaginar isso num ciclo hexeno, ele vai formar o bromo trans, tá? O dibromo trans. Um vai ficar para cima e um vai ficar para baixo, certo? Então isso aqui com cloro também acontece, tá? E com flúor, com iodo, é aquela questão muito similar da reação dos radicalares. A reação com flúor 2, ela é muito violenta, então a gente quase não vai ver reações com flúor nesse curso. E a reação com iodo também, ele chega a levar o diodeto, só que ele é tão instável que ele volta a virar dupla, tá? Então, tem problemas de reatividade com flúor 2 e iodo 2. Passamos 1 hora, eu só vou comentar mais 2, 3 reações e aí a gente acaba a aula, tá? A reação com perácido. Perácidos são similares a ácido acético, com um oxigênio a mais. Tá? E ele tem uma química bastante peculiar também. Essa ligação aqui, oxigênio-oxigênio, é um pouquinho fraca. E aqui a gente tem um oxigênio negativo, carbono positivo. Esse oxigênio, vamos dizer assim, que é um pouquinho negativo, e esse tende a ser um pouquinho positivo. Eu não vou colocar um oxigênio com densidade de carga positiva, mas como esse sistema aqui está em ressonância, está deslocalizando elétrons, é como se ele estivesse puxando elétrons para si, né? Por isso que essa ligação aqui não é tão forte, tá? Tanto é que a clivagem aqui pode ser homolítica, pode gerar radicais, tá? Mas não vem ao caso, é só para mostrar que esse oxigênio aqui, entre o oxigênio e o hidrogênio, ele tem uma tendência a ser um pouco eletrofílico, vamos dizer assim. Vou apagar, senão vai causar... Quando for para o YouTube, vai ter polêmica aqui. E olha a reação que ele faz. Ele é como se adicionasse um oxigênio só que a ligação que as 2 ligações vai ser com os 2 carbonos. Esse grupo funcional aqui de anel de 3 com oxigênio se chama epóxi. Um exemplo aqui que a gente costuma fazer no laboratório é pegar um alceno, reagir com perácido. Essa sigla aqui é a abreviação do inglês de ácido, é o A. Metacloro seria a posição do cloro em relação ao ácido, tá? No anel, relação 1,3. Metacloro. O P é de per,
benzoico. Tá? Não precisa decorar isso, pessoal. Antigamente, o professor mandava, decora esse negócio. Tá? Mas é só para mostrar para vocês quais são os reagentes usados. Então, esse reagente é o reagente comercial, a gente compra ele para fazer epóxidos a partir de alcenos. E aqui a gente tem um epóxi formado, e o subproduto, né, é como se o ácido perdesse esse oxigênio em amarelo. O mecanismo também é um mecanismo doido, é um mecanismo também consertado. Tá? Ligações estão sendo formadas e quebradas ao mesmo tempo. Nucleófilo e eletrófilo estão reagindo. Então, aí de manhã eu fiquei confuso por onde eu começava a mostrar essas setas, né? Vamos começar pela ligação oxigênio-oxigênio, que é uma ligação aqui relativamente fraca. Eu vou formar uma dupla. Essa dupla vai ser rompida. Só que como eu vou romper, ele vai virar uma carga negativa. Mas como ele tem um hidrogênio formando aqui um anel de 5, ele vai abstrair esse hidrogênio. Essa ligação aqui vai ser usada para formar uma ligação com carbono, que vai ser uma ligação oxigênio, né? Carbono-oxigênio. E aí a dupla vai ser usada para formar uma ligação entre esse carbono e esse outro oxigênio. Né? E aí a gente vai ter todo esse... em uma etapa a gente já vai ter a formação do epóxi. Tá, tem alguns livros que fazem a partir daqui, né? Nucleófilo e eletrófilo. De novo, oxigênio eletrofílico. É muito difícil a gente ver isso. Mas ele vai expulsar o grupo de saída. Isso seria um grupo de saída, né? E aí eu tenho o par de elétrons da dupla para abstrair o hidrogênio. E esse par de elétrons que vai sobrar, vou usar para formar a ligação com o carbocátion, que seria gerado aqui. Tá? Eu estou mostrando essas reações em 2 slides só, porque não sei se... essas reações são muito descritivas, né? Não tem como a gente ficar pensando, nossa, o que vai acontecer? Tá? Tem diversos mecanismos malucos aqui. A outra reação de adição, a gente pode adicionar, além de peróxidos ácidos ou perácidos, a gente pode adicionar ozônio nas duplas ligações. A adição de ozônios nas duplas, seguida de uma adição de metal, zinco em pó ou de metilsulfeto, que é um reagente muito específico, você pode quebrar, é como vai levar os produtos a formados, é como se a gente quebrasse a dupla e colocasse oxigênio em cada um desses carbonos. Tá? Então aqui entrou um oxigênio e um oxigênio na dupla aqui. Então é como se a gente quebrasse a dupla e colocasse 2 oxigênios, a princípio. E aí o mecanismo também é um mecanismo bastante peculiar, então por isso que eu não vou ficar muito tempo aqui. Também é um mecanismo consertado, tá? Aqui está a estrutura de Lewis do ozônio. A parte negativa vai atuar como nucleófilo e a parte menos negativa vai atuar como eletrófilo. A professor, por que não ataca aqui? Eu podia atacar aqui, mas ele vai ficar com 10 elétrons. Esse par de elétrons não vai para nenhum lugar, né? Então é mais fácil atacar no átomo anterior, porque eu vou usar o par de elétrons aqui para estabilizar a carga positiva. Né? Então formo essa estrutura cíclica chamada molozoneto. Eu também acho que não vale a pena decorar o nome desse trem. Mas quem for seguir o curso de química, principalmente quem for na área de química orgânica, talvez valha a pena. E aí ocorre um rearranjo, pessoal. As ligações são quebradas entre essa ligação aqui, ó, vai ser quebrada. Essa aqui vai ser quebrada. E o par de elétrons vão formar uma dupla aqui. Né? Então, vou formar essa estrutura, 2 estruturas separadas. Só que elas voltam a se juntar. E aí a gente tem o que a gente chama de ozoneto. Você vê que aqui os 3 oxigênios estavam ligados entre si, né, do ozônio. E aí, nessa quebra e formação das ligações, agora um oxigênio agora está ligando a 2 carbonos e os outros 2 estão aqui embaixo. Né? E esse ozoneto, uma vez formado, a gente faz uma segunda reação
que aí sim a gente vai envolver agora a quebra da um agente redutor, né, o metal vai reduzir essa espécie, ou seja, vai diminuir o número de oxigênios, tá? E aí ele vai sofrer oxidação, aqui a gente vai sofrer redução. Então, tanto é que a gente tinha 3 oxigênios, agora ficou com 2, e aí eles vão estar na forma de carbono. Tá? Tanto é que os livros não comentam como que isso acontece. Talvez com esse aqui dá para comentar, mas é muito específico. E aí, se não me engano, acho que essa é a última reação de adição de duplas, que é a adição mais simples de todas. Eu deixei o mais fácil no final, que é a adição de hidrogênio. É puramente você pegar cada átomo de hidrogênio, ele vai ser adicionado em cada carbono da dupla ligação. Então, esse carbono aqui que só tinha um hidrogênio, agora ficou com 2. Esse carbono que tinha um hidrogênio CH3, agora tem 2 hidrogênios e um CH3. Essa reação de adição de hidrogênios, ela não ocorre em meio gasoso, só misturando os dois. Você precisa disso aqui, ó. O que é PD dividido por C? Isso aqui é paládio. Como o paládio é muito caro, né? A gente faz uns catalisadores de metais suportados em carvão. Aqui é um C de carvão ativado. Então, o paládio puro é super, hiper caro, um dos metais mais caros. Acho que só perde para platina, talvez. Então, a gente mistura com carvão para que o carvão funcione como um suporte, né? Onde a gente vai ter as moléculas do metal, os átomos do metal, metais vão estar lá, vai estar lá junto com o carvão para servir de suporte. Tá? E essa reação ocorre no catalisador, na superfície do catalisador. Aqui eu tenho outra reação de adição, então cada átomo de hidrogênio vai entrar na dupla ligação. O mecanismo dessa reação de adição vocês não precisam memorizar, mas quem tiver curiosidade, existem vários estudos envolvendo o mecanismo da adição de hidrogênio sobre catalisador, né? É a hidrogenação catalítica que a gente fala isso, né? Deixa eu até escrever aqui. Quem tiver mais interesse, procure sobre hidrogenação catalítica. Esses processos de hidrogenação ocorrem muito também em indústria alimentícia. Então, lembra hidrogenação de óleos vegetais? Quando você hidrogena o óleo vegetal, você pode gerar margarina, né? Então, margarina geralmente é o óleo vegetal hidrogenado. Óleos geralmente são triacilglicerídeos e as cadeias dos ácidos graxos possuem duplas ligações. E a hidrogenação dela, você desfaz essas duplas, transforma em gorduras insaturadas em gorduras saturadas, e isso faz com que você aumente a agregação. E aí tende a ir para o estado sólido, né? Porque ele vai estar mais compactado, vai ter uma organização maior, né? Quando você tem duplas, as interações são menores, e quando você tem mais ligações simples, as interações são mais, vamos dizer assim, mais íntimas, né? Eles vão estar mais intimamente ligados. E isso vai causar uma certa organização, por isso que acaba alterando um pouco o estado da gordura, do lipídio, do líquido para o sólido, né? No caso da margarina. Tá? Só que esses processos de hidrogenação, no início, eles eram muito... eles não eram tão bons. Tá? As duplas ligações de óleos vegetais são todas cis. E aí, se você faz essa hidrogenação em condições não muito ideais, essa condição já pode voltar a gerar a dupla de volta. E aí, quando você gera a dupla de volta, você pode ter a mistura cis-trans. E aqui surge, eu estou dando aula de bioquímica, parece, né? E aqui surge o problema das gorduras trans, tá? As gorduras trans são altamente, elas não são, elas causam riscos à saúde, né? Por causa justamente dessas formações de radicais e tal. Mas elas são geradas principalmente do processo de hidrogenação de óleos. Então, muita gente acha que margarina
Óbvio, margarina, mas manteiga também faz mal, tá, pessoal? Manteiga tem muito colesterol. Margarina tem muita gordura trans, não sei o quê, tá? Isso principalmente nos processos antigos de hidrogenação. Hoje em dia, o pessoal parece que corrigiu. A gente sempre vê produtos sem gordura trans, tá? Mas é só para contar a historinha da gordura trans. A gordura trans vem quando o processo de hidrogenação ela é mal feita, né? Você hidrogena uma parte, mas outra parte pode voltar. E o que era cis vira trans. E essa gordura trans é aí que faz mal. Tá? Mas voltando aqui, essas bolinhas em verde seriam o sítio ativo do catalisador, tá? O papel do catalisador, ele é basicamente um ponto de encontro. Se você só reagir o hidrogênio com o alceno, eles não vão ter uma colisão muito efetiva. O catalisador, todo o papel de catalisador é promover o encontro dos dois reagentes, para esses dois reagentes se misturarem e conseguirem se encontrar, conseguir se colidir para levar à formação dos produtos. É um ponto de encontro, eu falo. E nesse caso aqui, nesse ponto de encontro, as moléculas de hidrogênio vão ser rompidas, vão levar à formação de paládio ligado a hidrogênio, ou você vê que tem umas ligações entre o hidrogênio e a superfície do catalisador, tá? Isso vai facilitar a formação da ligação carbono-hidrogênio, que estão aqui, que é o produto de hidrogenação das duplas. Tudo bem? Vocês estão acordados ainda, pessoal? Ainda assim. Tá. Tudo bem, professor. Então, para fechar essa aula, só vou comentar rapidinho dos alcinos. Alcinos, eu coloquei várias reações do mesmo slide para mostrar para vocês que é como se você fizesse a reação duas vezes. Tá? Então, quando você adiciona HX no alcino, é como se adicionasse um HX no alceno, só que o produto, ele ainda, você só eliminou uma ligação pi, ficou uma dupla, né? E aí, então, se você jogar mais HX, você adiciona ele de novo. Mas as regras continuam. Por exemplo, o hidrogênio vai se ligar no carbono menos substituído. E aí, quando você adiciona outro HX, esse mesmo carbono vai continuar sendo menos substituído, vou incorporar os dois hidrogênios aqui no carbono menos substituído. A diferença agora é que eu vou ter como produto um dialeto, que eu vou escrever sem H, tá? Esse dialeto, a gente chama de dialeto geminal. Ele é diferente do dialeto vicinal. O dialeto vicinal é quando os dois aletos estão em carbonos vizinhos, e o geminal é quando os dois aletos estão ligados no mesmo carbono. Só para dar nome aos bois. A adição de X2 também, você leva à formação do dialeto vicinal, né? Um entra em um carbono e o outro cloro entra em outro carbono, só que eu só eliminei uma dupla, uma ligação pi. Se você reagir com mais cloro, você vai reagir de novo, vai levar, eu não sei se leva o clorônio aqui também, mas é como se eu adicionasse mais dois cloros nessa dupla, e aí você vai ter o tetraaleto de alquilo aqui. E aqui embaixo o tetabrometo. Então a reatividade de alcinos, principalmente a adição de HX ou de X2, é como se você estivesse reagindo duas vezes. A coisa muda um pouco quando você adiciona água e meio ácido, ou você faz a hidroboração. Tá? A diferença é que agora você vai ter um OH ligado a uma dupla. Isso, não sei se vocês lembram da questão do exercício que vocês entregaram essa semana passada, teve a formação disso aqui. Esse composto se chama enol, esse grupo funcional, desculpa. Enol, ele sofre um equilíbrio que se chama tautomerismo. Isso para quem for fazer a próxima disciplina, que é o mecanismo de reações orgânicas. Tá? Compostos carbonilados, eles têm um equilíbrio em função ceto, né, que é aqui a acetona, e o composto enol, que é o composto enólico. Tá? Existe um equilíbrio entre compostos carbonílicos e compostos enólicos. Tá? Então, como o equilíbrio é mais deslocado para a dupla, ele acaba virando cetona.
Então, álcool com dupla é o enol, que ele tautomeriza para a formação da cetona, que é mais estável. Tá? E no caso da hidroboração, como o álcool vai ficar na ponta, vai ficar no lado do carbono menos substituído, ele vai acabar virando, em vez de cetona, vai virar um aldeído. A hidrogenação também, muito similar que a gente vê agora com duplas. Agora você precisa adicionar 2 mols para cada mol de alcino, né? Porque você tem 2 ligações pi para hidrogenar. E se você quer hidrogenar só uma vez, você pode hidrogenar. E existem 2 maneiras de você hidrogenar uma ligação pi. Se você usar um catalisador chamado catalisador de Lindlar, você vai gerar o alceno cis. E se você usar essa condição maluca aqui, que é jogar sódio metálico ou lítio metálico em amônia líquida, uma condição bem punk, você leva à formação do alceno trans. Tá? Aqui tem a ver com elétrons desemparelhados, então o mecanismo aqui é radicalar, tá? Parcialmente radicalar, né? Vai envolve radicais, vai. Tá? Mas o mecanismo, para quem tiver interesse, vocês podem procurar hidrogenação de alcinos, né, com sódio e amônia líquida. Tá? Eu acho que isso aqui é a última coisa, pessoal. Lembra que lá no começo da aula eu falei que uma reação de alcino que eu achava interessante é esse daqui, é o uso do alcino como nucleófilo. Os alcinos, ele tem uma característica que eu já comentei na aula de ácidos e bases, em que o hidrogênio ligado ao carbono de tripla é um hidrogênio ácido, quer dizer, não tão ácido quanto o ácido acético, mas em relação ao hidrogênio de alceno e um hidrogênio de alcano, nossa senhora, ele é bem mais ácido. Qual que é a consequência disso? A gente tem bases que conseguem desprotonar esse hidrogênio, tá? Que tipo de base a gente tem que usar? Uma base bem forte. Se você usar uma base, relativamente forte, por exemplo, hidróxido, o hidróxido não é uma base forte o suficiente para abstrair esse hidrogênio de pK25, tá? Por que ele não é uma base forte? É só você pensar no equilíbrio ácido-base. Ácido forte, base forte, leva ácido fraco e base fraca. Então, se você usar uma base não muito forte, significa que você está no lado fraco. E aí, se você imaginar o produto dessa reação hipotética, você vai levar uma base conjugada muito mais forte que a própria hidroxila. Então, por isso que o equilíbrio vai estar deslocado para cá. Então, você não vai conseguir desprotonar esse hidrogênio. Porque essa base é mais básica e esse ácido é mais ácido. Tá? Então, você precisa de uma base bem mais forte que a hidroxila. Aqui eu estou usando o amideto. Tá? O amideto é bem mais básico que a hidroxila. Ele é mais forte para abstrair esse hidrogênio. Tá? E o par de elétrons vai para o carbono. Tá? Aí você vai ter o acetileto e o NH3. Acetileto é uma base mais fraca que o amideto, então vou ter o equilíbrio deslocado agora mais para cá. Mas, professor, o que a gente aproveita com isso? Então, olha aqui, ó, você tem um carbono negativo, então você tem um carbono nucleofílico. Finalmente, a gente está lidando agora com carbono nucleofílico. Ou seja, você pode atacar eletrófilos com ele. Que tipo de eletrófilo? Qualquer um. Por exemplo, primeira coisa, você precisa dessa base super forte, tá? Fazer amideto de sódio, por exemplo, não é tão trivial. Mas vamos supor que você conseguiu. Você tira o hidrogênio, gera esse nucleófilo ou essa base super forte. Se você jogar um haleto de alquila primário, por exemplo, aqui, ó. O que pode acontecer, pessoal? Já está escrito aqui, né? Reação nucleófilo eletrófilo. Eu tenho um Nu, eu tenho um E. Ataca, expulsa. E aí, o que eu fiz?
A partir de um heptino, eu transformei ele em 3 heptino. Legal, hein, professor? O que eu faço com isso? Você não precisa fazer muita coisa, mas o que a gente dá para fazer? O que vocês podem ver aqui? Que eu aumentei o tamanho da molécula. E isso, talvez vocês não tenham se empolgado tanto, é uma área específica da química orgânica que se chama síntese orgânica. É você começar a atuar como fosse um arquiteto molecular, que a gente fala, né? Arquiteto molecular é a aromatização do químico orgânico sintético. Mas é você começar a brincar com as reações que a gente está vendo na disciplina, reações ácido-base, nucleófilo, eletrófilo, e construir moléculas mais complexas. Então, aquelas moléculas que a gente já viu em algum momento, moléculas super grandes, os químicos orgânicos passam a vida inteira estudando e propondo maneiras de você fazer moléculas mais complexas. Tá? Então, aqui a gente está começando a engatinhar para essa área de brincar de arquiteto e construir moléculas que a natureza não costuma construir. Tá? Então, seja fazendo reações ácido-base ou nucleófilo eletrófilo, a gente começa a construir moléculas maiores, mais difíceis, mais complexas, que requer basicamente criatividade e esse conhecimento prévio aqui de reatividade. Tá? Então, não foge muito disso a química orgânica. Dúvidas? Falei demais de novo. Desculpa, Cauã, eu estava sem o chat aqui. Você pergunta se não vai cair na prova, né? Não, vai cair reações na prova, mas como vocês têm tudo no Google, eu vou ter que pensar uma maneira de que vocês não consigam, não que não consigam achar a resposta no Google, mas que chega mais a pensar do que simplesmente procurar a resposta. Se ele tinha perguntado do mecanismo da Borana, eu acho, agora. Você tinha falado que os professores faziam os alunos decorarem antigamente. Sim, faziam decorar. Mas não funcionou muito porque eu esqueci. Eu tive que abrir o livro de novo para lembrar. Tá. Mas, essas assim, coisas só aprende, tipo, decora se você usa sempre, né? Depois é uma informação difícil de guardar, né? Se você não usa. Sim. O que eu quero que vocês guardem, porque eu sei que muitos de vocês não vão seguir a área da química, talvez alguns de vocês vão para materiais, né? Outros vão para ambiental. É esse princípio de reatividade, nucleófilo, eletrófilo, ácido base. E se for mais a fundo, saber a questão das setas curvas. Tá? Porque isso já é 50% da disciplina de orgânica inteira. Tá? Mesmo. E aqueles 6 pilares. Tá? Então, quem for para a área acadêmica, quem for para a área científica, né, quem for para a indústria, talvez precise um pouco dessa base teórica para vocês conseguirem usar como ferramentas na vida profissional de vocês. Tudo bem? Pessoal, eu deixei mais eu vou até interromper a gravação. Eu deixei mais uma lista aí para vocês fazerem. São só 2 exercícios bem simples.